E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do Evangelho segundo Mateus, leremos o capítulo 24. Agora o principal, o Senhor está aqui, a tua palavra, a boa nova do Evangelho, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, Senhor, eu e a minha casa, pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos eu e minha esposa, nossa história, ser úteis ao teu reino como instrumentos, de um modo direto ou indireto, para que mais pessoas o conheçam. Em nome do Senhor, desde já te agradeço. Amém. Bem, temos no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, 51 versículos. Nos diz o evangelista do versículo 1 em diante. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10º versículo do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus nos diz: Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que tiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Repetindo o versículo 21 do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis. Repetindo o 23º versículo do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29º versículo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vos, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. 45º versículo do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus nos diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, 50º e último versículo do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, penúltimo versículo, 50º e penúltimo versículo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, nos diz: Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Último versículo: E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Repetindo do versículo 49 ao último, que é o 51. E passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois bem, por meio dos 51 versículos do capítulo 24, nos fala o evangelista Mateus sobre a conduta do Senhor Jesus, aquilo que fez, disse e por ele foi registrado. Por exemplo, o sermão profético, a destruição do templo, do versículo 1 em diante, o princípio das dores, do versículo 3 ao 14, nos fala sobre a grande tribulação, do 15º versículo até o 28º, nos fala sobre a vinda do Filho do Homem, do versículo 29 até o 31, e nos fala sobre a parábola da figueira, exortação à vigilância, do 32º ao 44, e encerra o capítulo nos falando sobre a parábola do bom servo e do mau, versículos 45 até o 51. Recomendo a leitura de todo o capítulo com bastante calma, com tranquilidade e refletindo sobre cada parábola, pois na palavra do Senhor e a sua aplicação está a boa-ventura da sabedoria real neste tempo, na vida de qualquer homem. Sucesso, que Deus continue a nos abençoar.